E olha esse documentário que o Sport TV fez sobre a ascensão do Flamengo, né? Da lama até o luxo em relação à parte financeira. O dinheiro acabou. O pagamento dos 3 meses de salários atrasados foi adiado. Tá sem receber 4 meses, gente abanando nota de R$1. Se abanar na minha frente, eu pego. Sob a fumaça, o ídolo Júlio César é agredido. O grande desafio do Flamengo é que ele é um clube da maior parte da população brasileira. Você já chegou a ter vergonha do Flamengo? Eu acho que todo rubro-negro passou por essa situação. O estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o tamanho da nossa receita. O Flamengo passou a ser administrado como uma empresa. E aí começou um ciclo virtuoso de resgate de credibilidade. Dominou, bateu! Cara, o Bandeira é uma pessoa que acho que nunca teve poder na vida. É uma pessoa mediana. Ele se exasperou e aí disse que eu vou lançar uma chapa para ganhar desses escrotos. Foram 13 títulos vencidos nesses últimos 6 anos. Passamos a chegar agora, como tivemos no ano passado, uma receita de 1,37 bilhão de reais. O que eu achei mais curioso do processo eleitoral do Flamengo foi como personagens oriundos do mesmo grupo, que pregavam inicialmente os mesmos conceitos, terminaram por chegar à eleição parecendo forças tão antagônicas, né? O Flamengo devia ser uma Disney do futebol. E inclusive ter um time de futebol campeão de absolutamente tudo. Para coroar a alegria dos 45 milhões de rubro-negros. Realmente imperdível, né, nação? E no vídeo de hoje a gente vai falar, lógico, sobre o sim que o Vitão deu pro Flamengo, né? Vitão aceitou a proposta rubro-negra, já eu passo para vocês em que pé anda essas negociações. Sobre o Bruno Henrique, o Atlético Mineiro não desiste do nosso camisa 27. Em relação a Flamengo versus Bangu, o jogo dos desesperados, tudo sobre essa partida, né? Os dois times têm apenas 1 ponto no Campeonato Carioca. Diego Alves se aposentou, abandonou a profissão, largou a carreira. E sobre o estádio do Flamengo, muita gente se perguntando se está cancelado, se não teremos estádio. Sim, galera, teremos estádio, mas algumas situações mudaram em relação à construção. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixa o seu like, galera, que é muito importante para outros rubro-negros receber esse tipo de informação. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, 2 em 1 aqui pra gente falar sobre o mercado da bola. 2 jogadores diferentes, o Vitão e também o Bruno Henrique. Vamos começar pelo Vitão. Segundo o Coluna do Fla, o Vitão, ele disse sim ao rubro-negro, tá? Ele aceitou a proposta rubro-negra e agora a staff do Vitão vai se reunir com o Internacional para tentar a liberação do jogador, né? A verdade é a seguinte, o Flamengo fez uma proposta boa, a gente sabe que é um excelente zagueiro, né, o Vitão, e ele viu 3 situações diferentes para poder aceitar essa proposta do Flamengo, né? A primeira é a questão financeira, ele vai ganhar mais no Flamengo do que ganha no Internacional, não é um valor muito mais alto, mas é um valor mais alto e qualquer merreca que entrar no nosso salário, aí a gente já fica mais contente, né? Ele vai receber em torno de R$1 milhão aqui no time rubro-negro. A outra situação é em relação à seleção brasileira, né? Ele jogando no Flamengo, ele se aproxima da seleção brasileira e também a vitrine que o Flamengo é para, no futuro, ele se transferir para um grande clube europeu. O Vitão joga muito, esse moleque é muito bom de bola, né? Acredito eu que o Internacional não vai liberar o jogador assim facilmente, vai ser uma negociação um pouquinho mais arrastada, como foi, né? Algo parecido com o que foi em relação ao Léo Ortiz, que foi um sufoco pra gente conseguir contratar. Qualquer clube do Brasil que vai negociar com o Flamengo, eles ficam pedindo valor maior do que pediriam para outro clube. Isso aí é notório, né? E o Internacional quer 10 milhões de euros e mais o perdão da dívida em relação ao Thiago Maia. Aí fica complicado. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros e o perdão da dívida, né? Ficou ali em torno de 11 milhões de euros no total. É um valor interessante. Existe essa negociação, vamos aguardar a resposta do Internacional. Mas, na minha opinião, cara, é um moleque de total potencial, moleque novo, e ainda, daqui a alguns anos, o Flamengo ainda pode lucrar com ele no futuro, né, com uma futura venda. Gostaria muito de ver o Vitão no Flamengo, e eu queria saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo, falando sobre o Bruno Henrique.
o Atlético Mineiro ele não desiste da contratação do nosso camisa 27, mas vai ser difícil de tirar ele aqui do Flamengo. Primeiro que o Flamengo não quer vender o atleta, e em segundo lugar, o Bruno Henrique está totalmente adaptado ao rubro-negro, né? E o que o Atlético Mineiro ofereceu a mais em relação ao Flamengo, para o Bruno Henrique, foi 1 ano a mais de salário, né? Em vez dele, exemplo, encerrar o contrato em 2028, ele encerraria em 2029, caso ele fosse para o Atlético Mineiro. Não acho uma proposta tão sedutora assim. E em relação ao salário, a manutenção do salário, a mesma coisa que ele ganha aqui no Flamengo, ele ganharia lá no Atlético Mineiro, que é um pouco mais de 1,5 milhão, que é o que ele ganha aqui, ele ganharia também no Atlético Mineiro. Então, para mim, essa proposta do Atlético não vai passar mesmo de uma vontade, né? Querer nem sempre é poder. Então é isso em relação ao Vitão e também em relação ao Bruno Henrique no mercado da bola. E é hoje, nação rubro-negra, o jogo dos desesperados. Flamengo vai enfrentar o time mais bonzinho do Campeonato Carioca, até porque se não fosse o Bangu, o Flamengo estaria na última colocação. Os dois clubes têm apenas 1 ponto e o time do técnico Kleber dos Santos luta para conquistar a sua primeira vitória. Realmente é inacreditável essas palavras que eu falei, né? Flamengo na última colocação praticamente do Campeonato Carioca, lutando pela primeira vitória na 4ª rodada, inaceitável. Temos que vencer a partida de hoje de qualquer jeito. Vamos enfrentar um time fragilizado que é o time do Bangu. Inaceitável não sairmos com os 3 pontos. O Flamengo deve ir a campo com Diogo Alves no gol, lateral direito Daniel Salles, lateral esquerdo Zé Wellington. Na zaga o Pablo, que tá precisando mostrar um futebol melhor, tá difícil, hein, Pablo? Ao lado da Mata, na parte de volante o Ryan Lucas, junto com o Fabiano, comandando ali o meio-campo Lohan. E no ataque Guilherme, Carlinhos e também o Thiaguinho. Vamos lá, partir para cima deles. Thiaguinho precisa mostrar um futebol melhor. Carlinhos precisa também, tá? E o próprio Lohan, pô, o Pablo nem vou falar que já tá devendo futebol já desde que chegou ao Flamengo, mas esse pessoal que tem um pouquinho mais de experiência no profissional tem que botar ali a responsabilidade, matar a responsabilidade no peito e comandar essa molecada pra vitória, pô. Não temos desculpa para não vencermos hoje às 7 horas da noite com transmissão pelo Premiere. Então, vocês já sabem onde assistir, o horário, e acredito eu que o Flamengo vença essa partida pelo placar de 3-0. 3-0 para lavar a alma, pra gente realmente começar no Campeonato Carioca 2025. Seu palpite, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, para quem não sabe, ele não estava aposentado, mas ontem ele abandonou a carreira, né? Largou, se aposentou e agora ele faz parte do pessoal que não entra mais dentro de campo. Tô falando do nosso ex-goleiro Diego Alves, que chegou ao Flamengo em 2017, uma campanha incrível da nação rubro-negra. O próprio Diego Alves, ele falou, se eu não me engano, ele jogava no Sevilha na época, ele falou, quando eu vi a quantidade de mensagens, o amor, o carinho da nação rubro-negra para com a minha pessoa, eu não tive escolha. Eu tive que voltar para o Brasil. Olha que eu tinha propostas de outros clubes na Europa. Só que aquilo, né, nação rubro-negra, quando a gente quer, a gente consegue trazer praticamente qualquer jogador com a nossa influência, né, com a nossa grandeza. E qualquer jogador que se preze, ele sonha em vestir o vermelho e preto. Então, parabéns, Diego Alves, pela sua carreira, né, por tudo que você fez no Flamengo, né, ajudou muito o Mengão desde a sua chegada em 2017. Conquistamos vários títulos com você no gol. Você foi fundamental para nossa Libertadores em 2019. Pode ser que muita gente não lembre, mas várias vezes no X1, você versus o atacante, você conseguia crescer e fechar o gol. E o Flamengo, ele se despediu também, né? Agradeceu aí o Diego Alves e, abrindo aspas, o Flamengo colocou nas redes sociais o seguinte: o nosso ídolo Diego Alves anunciou nessa terça-feira a aposentadoria dos gramados. Com o manto sagrado, ele conquistou 2 Libertadores 2019 e 2022, 2 Brasileiros 2019 e 2020, 3 Cariocas 2019, 2020 e 2021 e também 2 Supercopas, né? 2020 e 2021. Copa do Brasil em 2022, já estava esquecendo, e também uma Recopa Sul-Americana. Então, recheado de títulos, apenas uma curtinha para a gente desejar uma boa aposentadoria para o Diego Alves. E se bobear, daqui a pouco a gente vê ele em algum canal de televisão sendo um comentarista, porque de futebol o Diego Alves entende. E nação rubro-negra, deixei para vocês ali no começo um vídeo mostrando um trecho, né, o trailer do documentário que o Sport TV está fazendo sobre a ascensão do Flamengo, né, do lixo ao luxo, né, da lama
ao luxo, ao poder financeiro, à organização financeira, ao exemplo para os outros times. Então, esse documentário do Sport TV promete, né, desenvolver ali um tema que é de interesse de toda a nação rubro-negra, né? Eles passam desde a época da Patrícia Amorim até hoje em dia com o BAP no comando rubro-negro, lógico, focado sempre na organização financeira, né? Deixamos de ser aquele time desesperado com o pires na mão pedindo dinheiro pra gente hoje em dia ser exemplo, né? Que muitos não seguem, mas alguns estão seguindo já aqui no Brasil, de organização, de um controle maior em relação a qualquer coisa dentro do clube e principalmente, né, devolveu o orgulho para a nação rubro-negra junto com títulos e também, lógico, com pagamentos em dia, né? Não existe alguém que tenha moral na praça e não honre com seus compromissos. Então, bem interessante esse documentário do Sport TV e eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, né, desse tema que o Sport TV buscou para fazer esse documentário. Eu me amarrei e eu acredito que seja sucesso total. E nação rubro-negra, muitos torcedores se perguntam, né, mandam mensagens, debatem nas redes sociais se o estádio está cancelado, se o BAP não fará o estádio do Flamengo. Galera, a diferença de velocidade de uma diretoria para outra, a prioridade de uma diretoria para outra, né, do Landim e também do BAP, elas são diferentes em relação ao estádio. Mas nada que faça o BAP desistir desse sonho antigo do Flamengo. O que acontece é o seguinte, segundo a matéria divulgada pelo Globo. O primeiro estudo, na verdade, de viabilidade do estádio foi feito por uma empresa contratada pelo Landim. O BAP, ele desconfia de que esses 2 bilhões de reais, né, colocados por esse estudo de viabilidade, eles não são concretos, tá? Esses números, eles são números ali distantes da realidade. Até por causa disso, o BAP ele conversa com a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro e também o BAP contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer um novo estudo de viabilidade, né, e confirmar que os números não são aqueles passados pela diretoria do Landim. O BAP ele conversa também com a Prefeitura para estender um pouquinho o prazo, né, porque desde a compra do terreno até o estudo final de viabilidade, o Flamengo tem mais ou menos 18 meses, né? Se encerra ali mais ou menos em fevereiro de 2026, para que o Flamengo tenha esse estudo em mãos e entregue para a Prefeitura e que ele seja aprovado e daí para frente o Flamengo teria em torno de 3 anos para a construção do estádio. Foi isso que foi alinhado com o Landim, tá? Mas só que o BAP não tem a intenção de construir o estádio na velocidade tão rápida quanto da última diretoria. Até por causa disso, o BAP conversa com a Prefeitura para que esse prazo da construção do estádio ele seja estendido. Não o do estudo de viabilidade, porque isso aí não é uma situação que onere tanto e que precise tanto dos esforços do Clube de Regatas do Flamengo. Mas a construção do estádio, isso sim, demanda ali um tempo muito grande de construção. Só uma curiosidade, naquele estudo feito pelo Landim, a empresa colocou mais ou menos 1,5 bilhão de name rights, né? Eu acredito que pelo menos 1 bilhão de reais a gente consiga de name rights. Rola até um boato de que o Elon Musk ele possa estar entrando num acordo, né, e fechando esse nome do estádio, né, sei lá, Starlink Stadium, né, mas existe esse boato de que o Elon Musk poderia colocar o name rights no estádio do Flamengo e dinheiro para ele não é o problema, né? Então, em relação ao estádio, ele não está cancelado, apenas o BAP está conversando com a Prefeitura para estender um pouco o prazo de construção e aguardar realmente esse estudo de viabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, bom jogo a todos, fique com Deus, até a próxima e saudações.